Vida Intelectual, de A.D. Sertilanges. Caminho, de São José Maria Escrivá. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Como Ser um Conservador, de Roger Scruton. AA 1025, de Mary Carré. O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, de Daniel Ropes. Adeus, Homens de Deus, de Michael S. Rose. E Raíces Históricas del Luteranismo, de Ricardo Garcia Villoslada. Bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes. E estes livros que eu acabei de citar foram as obras que eu li ou comecei a ler durante o mês de julho de 2025. E é sobre elas que eu falarei neste vídeo, também dando aí algumas ideias para você, algumas ideias de livros, algumas ideias de leituras para o mês de agosto. Rola a vinheta. O primeiro livro que eu li, que eu recomendo bastante também, já mencionei ele aqui no canal, se não no último, no penúltimo vídeo, A Vida Intelectual, do A.D. Padre A.D. Sertilanges. É um livro muito legal, assim, bem estruturado, bem coerente, falando sobre o espírito, os métodos e as condições da vida intelectual, da vida de estudos, o que é isso, o que isso implica. Foi uma leitura bem leve, bastante fácil do meu ponto de vista, tem gente que vai achar um pouquinho mais difícil, e ele falou bastante sobre leitura, então eu gostei especificamente dessa parte do livro, recomendo aí para quem tem algum interesse nesta área, mas não foi nem de longe o melhor livro que eu li este mês, até porque ele fala de umas coisas meio abstratas, um pouquinho, digamos, utópicas, para uma pessoa normal. Tá bom? Tem gente que vai achar que eu tô falando besteira, mas é o meu ponto de vista. O segundo livro, que eu já tinha começado no mês de junho, terminei no mês de julho, é aqui O Caminho, do José Maria Escrivá. Esse livro aqui é fabuloso, fenomenal, assim, uma leitura espiritual maravilhosa. Ele aborda aqui temas de forma rápida, de forma concisa, de forma eficaz. É muito bom. Aqui é a editora Lucerna. Ele não foi feito para uma leitura direta, como eu fiz. E eu há vários anos, aliás, já tinha o hábito de folhear este livro, ler alguns pontos específicos, já sei alguns pontos de cor. Pontos, digo, porque esse livro está organizado em pequenas frases, cada frase corresponde a um número. Cada frasezinha, cada pensamento, cada reflexão rápida deste livro tem um número correspondente. E pronto, já tinha lido várias vezes este livro, mas nunca do início ao fim, nunca de cabo a rabo, de fio a pavio. Então, este mês eu fiz isso, terminei aqui O Caminho. Muito legal, esse daqui é 5 estrelas. É muito bom mesmo. Mas não foi nem de longe o único livro bom. Depois teve esse daqui, ó. Esse livro, já analisei ele no canal individualmente, porque merece. Realmente é uma obra fabulosa. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Como eu já analisei ele detalhadamente aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Não vou falar nada sobre ele, mas é muito bom mesmo. Então, se você não assistiu o vídeo, assista. Amei. Uma distopia realmente impactante. É um livro que, do meu ponto de vista, supera o 1984, do George Orwell. Mas eu também já falei isso no outro vídeo. Assista se você ainda não viu. Os links também vão estar na descrição, beleza? Depois, então eu não tô aqui falando por ordem, eu sempre que termino um livro eu publico lá nos stories, se você vê os stories, inclusive já me segue lá no Instagram, pedromendes.livros. Não foi por essa ordem, eu tô pegando aqui dos meus interesses. A seguir eu li esta obra mais política, que é o Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Eu falei sobre esse livro com um professor meu, um professor que eu respeito bastante, e este professor meu já tinha lido esse livro e falou que não tinha gostado. Mas eu li aqui, fiz o meu próprio juízo e eu gostei bastante, assim, sinceramente. Eu achei muito eficaz, muito interessante a maneira como o Roger Scruton, que é um intelectual inglês, aborda o ponto de vista conservador de diversos tópicos, de diversos ismos, digamos assim. Fala do ambientalismo, do conservadorismo, do socialismo, do internacionalismo. A única parte que eu realmente discordei um pouco, e para você que vai ler esta obra, tome isso em atenção, é o capítulo do internacionalismo, que eu já nem sei qual capítulo é. Inclusive, essa edição aqui eu recomendo, a edição da Guerra e Paz. Aqui o capítulo 9 é um pouquinho estranho, mas aqui do capitalismo, do liberalismo, multiculturalismo é bastante bom. E me deu várias intuições, me mostrou várias verdades acerca da política que eu nunca tinha pensado. Eu provavelmente não queria pensar se não este livro aqui. Então foi uma obra mais intelectual, mais de filosofia política, que eu gostei bastante, embora tenha um ou outro asterisco. Então, tomem cuidado, não é só porque a coisa está num livro que ela está certa. Inclusive, tem muitos livros que são puro lixo. Mas nessa pequena lista de 6 livros que eu li este mês,
não há nenhum ruim. 6 livros, Pedro, mas você falou mais lá na introdução. Calma, já vou explicar. Depois, ó, tem esse livro aqui que eu preciso de agradecer a pessoa que me emprestou. Valeu, Zé, tá bom? Muito obrigado. Que é o AA 1025 da Mary Carré. Mary Carré. Eu não sei como é que se pronuncia, me perdoem, por favor, me expliquem aí nos comentários, me ensinem, porque de pronunciação de nome de autor, e de personagem também, eu já passei muita vergonha. Mas esse livro aqui é diferente, é único em todos os sentidos, é um negócio espetacular, tá bom? Não é ficção, é uma história real, verídica, e se não tivessem me avisado que isso aqui é uma história verídica, eu não acreditaria, mas é verdade. Que é basicamente um diário de um agente soviético que se infiltrou como padre dentro da Igreja Católica. É muito interessante. Eu comecei e terminei no mesmo dia, também nem é tanta coisa aqui, assim, são 150 páginas mais ou menos. Essa história veio a público quando uma senhora, uma enfermeira, descobriu um diário no corpo de um moribundo no hospital. O homem tinha sofrido um acidente de carro, e ele não tinha documentos, não tinha absolutamente nenhuma identificação. A única coisa que ele carregava consigo era o diário. Então, aquele senhor chegou no hospital, faleceu, infelizmente. Ela apelidou o homem de Miguel, porque ela não sabe como ele se chama. Leu aqueles documentos e descobriu que aquele senhor era um agente soviético que se fez seminarista, se formou como padre na Igreja Católica para se infiltrar e destruir a igreja e depois, a longo prazo, o verdadeiro plano, destruir todo o cristianismo a partir de dentro. Então é uma coisa, assim, muito, muito maluca. É AA 1025 o título já agora, porque é o Anti-Apóstolo 1025, ou seja, antes desse cara aqui, houve outros 1024 agentes infiltrados como padres. Mas o ponto é que esse livro é fantástico, fenomenal. A maneira como ele descreve os planos detalhadamente de como a igreja deveria ser pervertida é realmente muito, muito assustador. Então, leiam esse livro. Muito bom. Agradeço novamente a pessoa que me emprestou. Foi sem dúvida a leitura mais surpreendente deste mês, mas ainda tem uma última, que é aqui O Monte dos Vendavais, da Emily Brontë, mas ela é inglesa, embora então não sei porque que eu tô falando aí com pronúncia francesa. É um livro longo, assim, não é muito longo, mas enfim, tem algum volume, quase 400 páginas de um romance. Assim, eu não sei do que eu chamo esse livro, se é um romance, se é uma tragédia, se é uma... Enfim, não faço ideia. Porque este livro tem o pior, assim, o vilão, o cara mau caráter mais escandaloso que eu já vi na literatura. Eu já vi muito personagem ruim no sentido de um personagem que é muito bem construído pelo autor, mas que foi construído para ser um cara mau. Então, assim, na história da literatura, eu nunca ouvi alguém pior do que o Heathcliff, que é um dos personagens principais desta obra, que vai contar uma história de amor, mas eu nem sei se é amor, porque parece uma loucura. E as tragédias que ele narra, os problemas da imaturidade, os problemas da impulsividade, os problemas do sadismo, assim, é uma montanha russa de emoção esse livro aqui. Então, cuidado, vai ler esse livro aqui, você tem que ter um bom estômago, inclusive. Minha mãe até aconselhou, não leiam este livro no inverno. No Brasil não faz muita diferença inverno ou outono, né? Porque o verão ou primavera, porque tá sempre quente. Pelo menos em São Paulo tava sempre quente. Lê esse livro quando tiver sol, assim, quando tiver um bom estado de tempo, porque assim você não vai entrar em depressão, porque é realmente muito intenso. Então já fica aqui um grande aviso. E assim, só aqui mostrar rapidamente, isso aqui é o que eu li no mês de julho, do início ao fim, assim, de cabo a rabo, eu comecei e terminei. São estes livros, eu gostaria de ter lido mais, mas como eu já mencionei, devido à mudança de casa e uns projetos meus aí, não consegui ler tanto. Eu vou acelerar mais no mês de agosto para eu acho que eu vou bater com tranquilidade, apesar desse pequeno atraso. Mas eu também citei outras duas obras lá no início do vídeo, que são as seguintes: A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do Daniel Ropes, uma obra famosíssima. Eu não terminei, eu comecei, tô na página 227 e são quase 600 páginas, estou aqui mais ou menos num terço. É um livro de história da igreja, basicamente. Não vou falar muito sobre ele, eu vou esperar terminar. Tô na parte, enfim, tá narrando a expansão do cristianismo depois da ascensão de Jesus. Falou bastante do Pentecostes, do nascimento da igreja, o florescimento do cristianismo. Um movimento
inegável e impossível de ignorar na história, que seja você cristão ou não. E por fim, tem o Adeus Homens de Deus do Michael S. Rose e aqui o Raízes Históricas del Luteranismo do Ricardo García Villanueva, primeiro livro em espanhol que eu já li. Vamos por partes. Este daqui eu comecei ontem, tô na página 57 de quase 300. Este livro aqui fala sobre a Igreja Católica nos Estados Unidos, então vocês estão vendo que eu já tô lendo várias obras relativas à história da igreja. Fala sobre a história recente da Igreja Católica nos Estados Unidos e de como movimentos LGBTs, etc., se infiltraram na igreja e corromperam uma boa parte do clero, não todos, não a maioria, mas uma boa parte do clero americano é corrompida. E assim, é muito chocante o que ele fala aqui, mas eu quero terminar antes de emitir uma análise mais profunda, até porque eu só li as primeiras 50 e poucas páginas. E depois aqui, outro livro de história da igreja, Raízes Históricas del Luteranismo. Eu não encontrei esse livro para comprar, então eu peguei o PDF, imprimi em casa, assim, mexi nas definições da impressão para gastar menos tinta. Cada folha minha aqui são 4 partes, então eu gastei 4 folhas a menos. E este livro aqui de um padre espanhol fala sobre, aqui o professor de História da Igreja em la Universidade Gregoriana de Roma, fala sobre as causas, mais exatamente as raízes, como diz o próprio título, as raízes da Reforma Protestante, que é um tema muito controverso. Pedro, mas você vai pegar um padre para estudar isso daí, você deveria pegar um pastor, que ele seria mais imparcial. Eu vou estudar várias obras nesse sentido, essa é somente a primeira, e ele cita bastante autores protestantes também, historiadores protestantes, para embasar não a narrativa, mas os pontos que ele elenca. Então, só para reestruturar o papo que eu tô tendo com vocês, isso aqui é o que eu li do início ao fim, isso aqui é o que eu comecei a ler, tô em 30% de 2 obras e em 20% de outra, 15% de outra, e isso eu gostaria de terminar agora no mês de agosto. Mas, para além disso, também outras 4 obras, outros 4 livros bastante especiais, tá bom? Que são de filosofia, que é o Banquete de Platão, que eu já comecei também, mas não comecei agora, comecei já há algum tempo, gostaria de retomar. O Banquete de Platão, a Consolação da Filosofia de Boécio, que tem uma obra filosófica muito famosa, e as Confissões de Santo Agostinho. Então, nossa, Pedro, assim, só 3 obras finas, relativamente finas, é porque são de filosofia. E filosofia, ainda por cima, Santo Agostinho, Platão, é uma leitura necessariamente mais complexa, mais intricada, mais demorada. Então, 3 obras assim mais finas. Eu nem sei se é muito realista eu ler as 3 no mesmo mês. Então, eu vou começar aqui. O Platão, o Banquete de Platão, eu tenho certeza que eu vou ler, que eu já comecei há um bom tempo. Então, eu vou ler aqui o Banquete e ver se é realista de fato eu terminar as outras 2 no mesmo mês. Se não, também fica para setembro sem problema nenhum. E por fim, por último, para encerrar aqui o vídeo, O Caminho das Virtudes do Victor Salles, que é um livro que eu também já comecei, mas que eu gostaria de retomar aqui, O Caminho das Virtudes do Victor Salles, que é um professor brasileiro de filosofia, muito bom, já vi ele ao vivo, já apertei a mão dele, foi uma grande honra. Eu também gostaria de ler este livro dele. Então basicamente é isso, aqui eu nem queria dar conselho nem nada, só bater um papo aqui no YouTube mesmo e mostrar o que eu li, o que eu estou lendo e o que eu vou ler. Você aí sinta-se livre para me acompanhar se assim quiser. Aqui todos os livros que eu mostrei aqui no vídeo são muito bons, tá bom? O único que eu achei um pouquinho meio abstrato foi A Vida Intelectual do Stuart Lange, mas também é um ótimo livro. E assim, vamos lá. Tá bom, tá bom. Antes de encerrar o vídeo, eu também li, e eu ia me esquecer de dizê-lo aqui porque eu já devolvi o livro, peguei emprestado e já devolvi, mas publiquei nos stories. Quem vê os stories sabe que eu não tô aqui inventando treta. É o Crime no Expresso Oriente, da Agatha Christie. Até o final não foram 6, foram 7 livros que eu li, do início ao fim, no mês de julho, que é o melhor livro de mistério que eu já li. Eu posso dizer isso. Eu acho que supera, por pouco, mas supera O Cão dos Baskerville, do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, claro, já metralha aí o botãozinho do like, se inscreve no canal, ativa o sininho, lê bastante, se inspira aqui, ó. Tem pelo menos 4 livros novos aqui pro mês de agosto. Livros mais curtos, mas também mais complexos. E eu dou aqui continuidade a esses, digamos, updates mensais que eu faço aqui no canal quase sempre. Quando eu me lembro, quando eu posso, porque teve um período aí em que eu não conseguia gravar vídeo devido a
outra mudança de casa, que não é essa outra. E pra vocês aí que não sabem o que é ter 6 irmãos, mudar de casa com 6 irmãos mais novos é bastante trabalhoso. Mas isso aí é só uma informação, eu não trocaria meus irmãos por nada. Então basicamente é isso. Leiam estas obras, recomendo todos os livros que estão aqui, sobretudo do Caminho, para você que, assim, de leitura espiritual, Caminho, de distopia aqui, o Huxley, de filosofia política, o Roger Scruton, de literatura aqui, o Monte dos Vendavais, de história e um pouquinho de teoria da conspiração, embora seja de fato real, aqui o AA 1025, de livro intelectual, de estudo, a vida intelectual do Sr. Langes. Enfim, vocês podem ver que eu leio de tudo, mas eu tenho que encerrar o vídeo agora, que eu tô falando há quase meia hora, não sei quanto tempo vai ficar o vídeo final, e encerra aqui a atualização que eu costumo fazer pra vocês. Leiam bastante, não é só pra ficar olhando, é pra fazer e ler você também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vou deixar aqui no final mais conteúdo pra vocês. Forte abraço e até a próxima. Fui!